estado então a estudar este livro de Atos e a razão pela qual nós investimos na pregação expositiva e sequencial é para não fugirmos de nenhum texto bíblico. O nosso compromisso é pregar todo o conselho de Deus e, como tal, nós queremos pregar somente a palavra. Daí a razão de olharmos então para o contexto, estudarmos o texto à luz também das línguas originais e depois, acima de tudo, aplicar às nossas vidas para colocarmos a palavra em prática. O título da mensagem de hoje é Palavra Pregada, Vivida e Servida. Vamos perceber o que a palavra de Deus diz sobre o ministério, ou a importância do ministério da palavra, e também se a Bíblia fala ou não da responsabilidade do ministério social da igreja. Isto é, se a igreja deve ter um ministério social, se deve ter a responsabilidade de ajudar os seus membros que estejam a passar por dificuldade. Tem havido muita discussão sobre a igreja e o ministério social e se uma igreja deve estar somente centrada na palavra ou também deve ter preocupação com as pessoas. Além disso, vamos perceber se o ministério dos pastores e o ministério dos diáconos está ou não relacionado com estes dois ministérios, palavra e serviço. Vamos então abrir em Atos capítulo 6, versículo 1 a 7. Atos capítulo 6, versículo 1 a 7. Vamos ler versículo a versículo. Então, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição, na ajuda diária. Relembrar que a igreja continuava a crescer, mesmo havendo perseguição. Nesta fase, estima-se que a igreja tivesse mais de 5.000 seguidores do Senhor Jesus Cristo. Quando as igrejas crescem, os problemas começam a ser mais notórios porque o crescimento expõe os problemas de base. O que é que eu quero dizer com isto? Quando uma igreja é pequena, tem um determinado problema. No entanto, quando as igrejas depois crescem, se a igreja não estiver bem alicerçada na palavra, e na sua também estrutura, há alguns problemas que vão ser mais visíveis. Então, o crescimento na igreja expõe a nu os problemas existentes. A igreja primitiva passou então por mais um problema estrutural, e isso fez com que houvesse murmuração. A palavra murmuração no original significa zumbir das abelhas. Fui ouvir, às vezes tenho estas manias, fui ouvir no YouTube o zumbir das abelhas. Para ver como é que era, o que é que o autor Lucas quis dizer com isto. E passado 2 minutos, eu já estava farto. E estava até com dores de cabeça com aquele barulho. O barulho é muito maçador e é extremamente incomodativo. Este é o problema da murmuração. Porque a mesma não resolve nada, ela é incomodativa, dá dores de cabeça e tem o poder de minar tudo. No entanto, os apóstolos, em vez de murmurarem contra a murmuração, quiseram antes olhar para o problema. Mais até do que o simples olhar, os apóstolos tiveram sabedoria em não querer desistir. Quantas das vezes nós não vemos um problema acontecer e a nossa primeira reação é, pronto, pastor, esqueça, já não quero nada. Eu dei tanto e agora isto acontece, já não quero nada. Os apóstolos, mesmo tendo dado tudo, mesmo até com o seu corpo, eles olharam para o problema e não desistiram. Eles quiseram fazer alguma coisa. Então, qual era o problema estrutural na igreja? Naquele contexto, as mulheres viúvas passavam por muita necessidade. E Israel era conhecido por dar um bom sistema social às viúvas. Daí que vinham viúvas de todo o mundo até Israel para serem cuidadas neste país. Vemos várias vezes a preocupação no Novo Testamento com as mulheres viúvas. Por exemplo, nós encontramos em Tiago capítulo 1, versículo 27, que a pura e a verdadeira religião é qual? É ajudar e cuidar de quem? Dos órfãos e das viúvas. Para que fique ainda mais claro, e olhando também para o livro de Tito, vemos que a igreja deve ajudar as pessoas
Sendo que a primeira responsabilidade é da família. E só quando a família não ajuda, então é que a igreja deve ajudar. E olharmos então para o versículo 1, vemos que a igreja estava a ajudar as viúvas, mas nem todas estavam a ser ajudadas. Reparem, as viúvas helenistas, que eram as judias de fala grega, não estavam a receber apoio. E as viúvas nativas, as de Israel mesmo, essas recebiam apoio da igreja. E as viúvas helenistas eram muito menos. Então a igreja estava só a apoiar umas e não apoiava as outras. Quando a igreja vive nesta separação, considerando haver pessoas mais e menos importantes, isto torna-se um sério problema e vai contra a aplicação prática do Evangelho, o qual nos diz que não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho, não há fêmea, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Se nós fazemos acepção de pessoas, nós estamos a ir contra aquilo que o Evangelho faz nas nossas vidas. Então, o que é que fizeram os apóstolos diante deste grave problema? Versículo 2. Então os 12 convocaram, chamaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável, não é aceitável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir ou atender às necessidades à mesa. Então, neste pequeno versículo 2, vemos aqui algumas coisas importantes. Reparem, a preocupação dos apóstolos era com a palavra de Deus, porque eles queriam continuar a pregar, queriam continuar a ensinar do púlpito, como também no aconselhamento. Numa igreja, o ministério da palavra é muito importante. Porquê? Porque é através da palavra que Deus dá vida espiritual. É através da palavra que Deus dá a santificação, o processo de sermos semelhantes a Cristo. É através da palavra que Deus dá o crescimento. E eu penso muitas vezes nisto. Será que os pastores, hoje em dia, e até em termos de uma pandemia, que às vezes pensam, agora os pastores têm menos para fazer, e não é verdade. Será que os pastores têm tido tempo para se dedicar à palavra de Deus? Será que os pastores têm tido tempo para estudar a palavra, poder pregar a palavra de forma fiel? Dá que pensar. Neste versículo, vemos também que o ministério social da igreja em nada pode substituir o ministério da palavra. Sabem porquê? Porque a igreja não é uma ONG. Por outro lado, se uma igreja estiver centrada na palavra, deve ter também a responsabilidade social para com os seus membros. Deve, então, ajudar também os membros da igreja. Como lidar, então, com esta aparente tensão existente? Palavra e ministério social. Será que uma está contra a outra? Será que as duas devem estar ligadas? Versículo 3. Meus irmãos, escolhei. A palavra aqui escolher não é uma escolha qualquer. A palavra no original indica ou pressupõe uma análise cuidadosa. Então, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Perante uma dificuldade na igreja, a ajuda não estava a chegar a todas as pessoas por haver exceção. Os apóstolos disseram à igreja para nomearem o quê? 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, para cuidarem das necessidades das pessoas. Vemos aqui neste texto uma abertura para um ofício da igreja. Nós, igrejas batistas, dizemos que há 2 ofícios com autoridade na igreja: o presbitério, os pastores e os diáconos. Mas para sermos justos com o texto, não foi aqui que começou o ministério de diaconia, mas todo o conceito do ministério de diaconia está aqui contido. Podemos ver depois em 1 Timóteo capítulo 3, uma forma ainda mais clara, então os requisitos para o ministério pastoral, como também os requisitos para homens e mulheres que desejam servir no ministério da diaconia. Então Deus deu diáconos à igreja para que estes cuidassem de quê? Do ministério social e do ministério administrativo da igreja. Achar que a igreja não deve ter responsabilidade social é reduzir o seu papel. Então, qual a razão
dos diáconos fazerem esta, ou terem esta função. Pastores, palavra, diáconos, ministério social e administrativo. Versículo 4. Mais uma vez aquilo que vimos anteriormente. E quanto a nós, apóstolos, nós acreditamos que já não existem apóstolos nos dias de hoje, e isto aplica-se então ao presbitério, e a palavra presbitério no original tem o conceito de pluralidade. Pastores, há pastores numa igreja e pastores, não há hierarquia, são todos iguais, são todos pastores da igreja. Então, e quanto a nós, apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, a igreja deve ter diáconos para cuidarem da área social e administrativa, para que os pastores se dediquem a quê? À oração. Sim, à oração. Às vezes não é valorizada a oração, mas os pastores devem se dedicar à oração e ao ministério da palavra, pregada, quer no púlpito como nos aconselhamentos. E há aqui uma nota muito importante. Sei que sou o único pastor aqui presente. Mas os pastores têm a responsabilidade de estudar a palavra, mas fazer com que a palavra seja visível e servida na vida das pessoas. E, meus irmãos, se eu achar que o ministério pastoral se resume ao púlpito, a igreja e eu não estamos a fazer aquilo que nos compete. É para ela ser falada, aconselhada, orada. Pastor, e as pessoas? A igreja certamente não quer um rato da biblioteca. A igreja quer alguém que possa ver o seu pastor no dia a dia e se tiver alguma dificuldade em quem possa ligar, em quem possa estar com ele, beber um café, seja o que for, e poder então buscar a orientação da parte de Deus. E há um erro comum dos pastores distraírem-se com coisas que de facto até são importantes, mas que não são da sua responsabilidade, como ministério social ou ministério administrativo. Umas vezes é a culpa dos pastores. Porquê? Porque tratar determinadas coisas dá-nos mais aceitação, dá-nos mais aprovação. Quer dizer, um pastor que se dedica ao ministério da oração, ele não é visível. Nosso pastor, ele não é visível. Há outras coisas que são mais visíveis, mas não nos compete a nós enquanto pastores. Mas outras vezes também, meus irmãos, é culpa das igrejas ao não fazerem o que compete. Eu sei fazer quase tudo, mas essa não é a minha responsabilidade. É a responsabilidade da igreja. Os pastores precisam de tempo para orar e estudar a palavra, então para ensinar do púlpito e no dia a dia ao lado das pessoas. E isto em nada pressupõe que haja diferença de valor ou de importância entre os pastores, entre os diáconos, entre as pessoas que tenham outra função qualquer ou que não tenham função alguma. Há sim uma diferença na chamada de Deus para as pessoas. Nunca consideraremos que os pastores são mais importantes que as outras pessoas. Não somos. Não consideremos que a oração do pastor tem mais efeito que a outra oração. Às vezes as pessoas dizem, pastor, pode vir cá orar para trazer uma bênção especial? Mas o que é isto? Eu sou igual às outras pessoas. A minha oração é a oração das outras pessoas. Não há aqui uma oração especial. Eu entendo que as pessoas às vezes gostem de ter o pastor, tudo bem, mas não entendam que a minha oração tem mais poder. Não, eu sou igual a vós. A minha responsabilidade é que é diferente. Então, há uma diferença na chamada da parte de Deus. E a igreja deve, assim, preocupar-se com que a palavra seja pregada, seja vivida e seja servida às pessoas através da proclamação do Evangelho, mas também através das boas obras. Se uma igreja não faz nada pelas pessoas, certamente deve pensar onde é que estão as boas obras. E uma fé sem obras, ela é vã, ela é morta, ela é sem valor. Precisamos então ter uma boa teologia para dar resposta aos problemas espirituais, para dar resposta aos problemas sociais das pessoas. No fundo, é encarnar a teologia nas histórias de vida. A nada interessa sabermos a doutrina da eleição, da criação, da santificação, da trindade, a doutrina, a escatologia, que é a doutrina dos últimos tempos. Nada adianta se nós não soubermos encarnar isso na vida das pessoas. Como é que a igreja lidou com este desafio? Versículo 5. O parecer agradou, satisfez
a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então a igreja confirmou a decisão dos apóstolos, pois reconheceram que era a melhor para todos. Sim, os apóstolos disseram que era preciso, nós olhamos, percebemos, ok, vamos a isso. Vamos ouvir a liderança espiritual da igreja. A igreja deve então entender que aos pastores compete o papel da liderança espiritual da igreja, logo deve haver obediência, embora nunca cega, e isto pressupõe que toda a liderança da igreja espiritual seja bíblica. Tudo o que não tenha base bíblica não tem qualquer tipo de autoridade para as nossas vidas. E porquê é que eu digo isto? Porque a Bíblia o afirma. Hebreus 13:17. Tenham confiança naqueles que vos dirigem e obedeçam-lhes, porque eles preocupam-se constantemente com o vosso bem, sabendo que terão de dar contas a Deus. Procurem ajudá-los, por isso, a fazer o seu trabalho com alegria e não com queixumes, porque isso não lhes serviria de nada. Então, a confirmação da igreja foi feita por unanimidade. E muitos de vós sabem que isto nem sempre acontece. E reparem, unanimidade pode não ser sinal de unidade. Porque unidade na Bíblia pressupõe diversidade de opiniões, desde que depois sigam juntos ao caminhar em paz. O que é que eu quero dizer com isto? Muitos de vós sabem, estive nos Estados Unidos, naquela altura do início da Covid. E de repente a igreja, com 1000 pessoas, tinha que tomar uma decisão. Fecham ou não fecham? A igreja de Capitol Hill, do pastor Mark Dever. Fecham ou não fecham? E eu tive a possibilidade de poder ver a reunião dos presbíteros da igreja. Cerca de 20 e poucos homens ali. Uma reunião bastante alargada. Cada um expôs a sua ideia. A ideia do pastor Mark Dever era que nesse domingo não devia fechar, que a igreja devia estar aberta. E a situação foi a votação. Os pastores votaram e o pastor Mark Dever perdeu a votação. A igreja fechou nesse domingo. Sabem o que é que ele disse no final dessa reunião? Nada. Ou melhor, mostrou a dizer: a decisão aqui tomada é a minha decisão. Vamos seguir juntos e em paz. Morreu ali o assunto. Isto é sinal de unidade. Uma igreja não é toda igual. Há divergência de opiniões. São salutares. Mas depois o importante é seguirmos juntos e em paz. Lucas também, ao escrever o nome destas pessoas, queria dar também destaque a algo importante. Estes homens, o nome destes homens está lá descrito para percebermos que estes homens eram helenistas. Lembremos-nos, quem é que estavam a ser rejeitado? As mulheres helenistas. Logo, quando uma igreja escolhe alguém, não deve ser com base na sua nacionalidade ou raça, mas sim com base nos pressupostos que Deus tem para o ministério. Por isso, aqueles que tinham sido rejeitados, eles estavam a ser os escolhidos. Vejamos melhor, versículo 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Então os apóstolos detectaram um problema, mostraram a solução e a igreja escolheu e os apóstolos abençoaram essa escolha. Quando nós lemos impuseram as mãos, tem um significado de transmissão de bênção, algo que já vinha desde o Antigo Testamento, Gênesis capítulo 48, versículo 14. Não pensemos que impor as mãos não é para os dias de hoje, ou apenas para os nossos irmãos pentecostais. Impor as mãos é sinal que Deus traga bênção para a vida por quem nós oramos. Às vezes temos medo dos gestos, cantar, levantar as mãos, é bíblico. Temos medo de orar e impor as mãos. O que é que vão achar as pessoas? Não nos importemos com isso. Quando nós oramos e colocamos a mão sobre a vida das pessoas, estamos a dizer: Senhor, traz a bênção para esta vida. Traz a tua paz. Traz a tua segurança. Traz a tua alegria. Será que a mão tem poder? Não. É Deus que tem poder. Mas é o sinal de que é o meu desejo que Deus traga oração
traga paz, traga sabedoria, alegria para a tua vida. Ao colocarem também as suas mãos, os apóstolos reconheceram assim o ministério social que deve haver na igreja. Versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Houve um problema então sério na igreja, o qual foi resolvido. E esse é um problema, ou um dos princípios, melhor dizendo, um dos princípios para o crescimento espiritual e, quem sabe, até numérico da igreja. Nesta igreja, aparentemente, ninguém saiu, pois todos concordaram. Não devia ser Batista, não é? Mas todos concordaram. Contudo, há vezes que a saída das pessoas, ela é quase inevitável. Ou porque não conseguem viver com, ou porque são pessoas problemáticas. E, por exemplo, permitam-me dizer isto, mas aqui em Lisboa é muito fácil não estar agradado com uma igreja e ir para outra. Porquê? Porque há igrejas para todos os gostos. Alguém espirra, não gostei do tom, vou para outra. Nesta altura espirrar não é bom, não é? Mas pronto. Como, por exemplo, em Tondela, que também há, infelizmente, ali na Beira Alta, mas não é tão comum. Porquê? Porque em Tondela só há uma igreja batista. Não é? Aqui em Lisboa é mais fácil. Então, nesta igreja, aparentemente ninguém saiu por discordância, porque todos concordaram. Mas a Bíblia afirma que às vezes, de facto, há saídas. E nós temos que conviver com as saídas. Se há entrada, também há saída. 1 João capítulo 2, versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam connosco. Mas isto é para que não se manifestasse que não são todos de nós. Então, às vezes, de facto, isso acontece. E reparem, meus irmãos, não estou a falar de sair da nossa igreja para outra igreja séria. Sim, estou a falar de sair da outra para coisas um bocado estranhas que nem vou qualificar. Então, olhando para este versículo também, traz-me esperança. A igreja crescia. Traz-me esperança em ver mais vidas salvas por Deus. E por ver mais vidas que já tenham sido salvas por Deus a serem consagradas. E desculpem, meus irmãos, eu cada vez menos vou ter paciência, no bom sentido da palavra, para pessoas que não queiram seguir em frente. Às vezes perdemos muito tempo com pessoas que não querem seguir em frente, quando há muitas vidas a serem salvas e muitas vidas a serem apoiadas. Há pessoas que parece que encarnam os problemas e não saem ali. Ninguém. Isso não traz saúde à igreja. Precisamos de crescer. É bom ver as nossas crianças a crescerem. E houve algumas até que no início da pandemia ainda não andavam e depois começaram a andar. Meus irmãos, está na altura de nós também crescermos espiritualmente. Todos nós. Faz parte. Então precisamos pedir a Deus que consagre as nossas vidas. O crescimento saudável na igreja é sempre fruto da graça de Deus. E de facto, todos nós devemos pensar, e agora falo muito também para mim, nunca, nenhum crescimento espiritualmente saudável aconteceu por responsabilidade de um ser humano. No dia em que eu achar que algum tipo de crescimento acontece devido àquilo que eu faço ou prego, eu sou um miserável. É tudo fruto da graça de Deus para conosco. Porque Deus é zeloso para com a sua igreja. Ao longo da história é visível homens consagrados. Vamos à Bíblia. Jeremias, um homem consagrado ao Senhor. Fiel. Quantas conversões ele viu? 0. Não somos nós que produzimos crescimento. É o Espírito Santo que produz crescimento. Mas não tenhamos dúvidas que Deus abençoa e cuida de uma igreja que não anda, ou melhor, que anda segundo as suas diretrizes. A razão, mais uma vez, a igreja não é nossa, não é minha, é de Cristo e é para Cristo. E porque a igreja é de Cristo e para Cristo, Deus deu vários dons à igreja, os quais devem ser usados para o serviço na própria igreja. Relembrar que os dons à igreja servem para encorajar, servem para edificar vidas. Romanos 1, 11 e 12, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Precisamos ser igreja como Deus quer e não como nós achamos. Qual é a igreja onde me sinto melhor?
Mas o que é isto? Qual é a igreja bíblica? Onde é que a palavra está a ser pregada? Onde é que o louvor está a ser cantado à maneira de Deus? Porque o louvor é para Deus. Onde é que isso está a acontecer? Então precisamos que a palavra seja pregada, seja vivida e servida a todas as pessoas. Precisamos valorizar o papel dos pastores, ao deixar que tenham tempo para a oração, para o estudo da palavra e para o aconselhamento, para que dessa forma não se percam em coisas importantes, mas que não são da sua responsabilidade. É uma luta que todos nós atravessamos, de queremos servir a igreja. Porque muitas das vezes aquilo que nós queremos é que a igreja nos sirva, e isso é consumismo. Nós ainda não temos diáconos. Devia ser este ano. Mas devido à pandemia isso ainda não aconteceu. Não se assustem com a palavra diáconos. Quando há uns tempos falei com alguém sobre ser diácono, essa pessoa ficou logo assustada. Diácono? Eu? Ai, porquê? Porque a imagem que às vezes nós temos dos diáconos não é melhor. Mas diáconos perante a Bíblia, o que é que eles são? São servos. A palavra diáconos no original significa isso. Servos. São responsáveis também, não únicos, que servem nas funções sociais e administrativas. Estão aqui algumas pessoas da direção. Eu não percebo nada da parte administrativa. Há pouco disse que sei muitas coisas, mas da parte administrativa eu não sei nada. Quando dão as contas, eu só pergunto, o saldo é positivo ou negativo? É positivo. Ótimo, graças a Deus. De resto eu não percebo lá nada daquilo. Mas tenho pessoas em quem eu confio cegamente na gestão das nossas contas. Mas também não preciso de saber. Deus deu dons à igreja. Mas também olhando para o texto, os diáconos são aqueles que promovem a união, promovem a paz e não a discórdia. Reparem, os diáconos aqui foram escolhidos para resolverem um problema, para trazerem paz. Reparem, havia um problema, pessoas não estavam a ser servidas, nomearam diáconos para eles fazerem o quê? Tratarem do problema. E a paz chegou. Então, os diáconos são pessoas, homens e mulheres, dados por Deus à igreja para trazerem paz à própria igreja. Por isso é que os requisitos para este ministério são praticamente iguais aos de pastor. Só há uma diferença. Apto para ensinar. Os diáconos não precisam de estar aptos para ensinar ou no púlpito ou nas conversas diárias como os pastores. Então, que Deus nos ajude a ser uma igreja que serve. Precisamos também de estar preparados. Precisamos de estar unidos para os tempos que se adivinham, que já são difíceis. Eu não sou profeta, não adivinho, nem é que eu acredito nisso, mas também ninguém sabe o que é que vem aí, mas eu presumo que venham tempos difíceis. Precisamos de estar preparados e estar unidos. Haverá certamente coisas que nós não vamos concordar, haverá, mas devemos sempre seguir juntos e em paz. Podem contar comigo a qualquer hora e para qualquer assunto pastoral. Peço-vos também que me ajudem a não perder em assuntos que não dizem respeito à palavra. Para a semana também, se tudo correr bem, no sábado, se de facto eu for eleito, não da parte de Deus, porque eu acredito que seja eleito, mas da parte da convenção, irei iniciar o ministério na direção da Convenção Batista Portuguesa, o qual irá incidir no apoio às igrejas e aos pastores. E há igrejas a passarem por momentos muito difíceis. Sei que muitos de vós são distantes da CBP. Tenho pena, lamento profundamente. Mas peço-vos de coração que olhem para a convenção com todo o amor e que me apoiem. São tempos difíceis. Às vezes as pessoas falam da convenção, mas não sabem o que é a convenção e o que ela faz. Há problemas, como em todo o lado, mas é a convenção muito importante para se fazer missões, para se fazer trabalho no seminário, para ajudar igrejas mais enfraquecidas e para termos um acampamento onde muitos de nós já fomos abençoados. Então, se existe um organismo cooperativo das igrejas batistas, nós devemos apoiar, e se estamos presentes, nós devemos orar. E se de facto, novamente, há um membro da Igreja da Graça na direção da convenção, isso ainda nos deve dar mais alegria e mais responsabilidade. Meus irmãos, a convenção é um organismo com 72 igrejas.
nós devemos então apoiar. Porque se há trabalho nos Açores, se há trabalho de norte a sul do país, graças às igrejas que, através da convenção, abençoam. Conheço poucas igrejas que têm tanto, em Portugal, tenham tanto impacto como este organismo de igrejas. Que Deus nos ajude e conte convosco para juntos levarmos a palavra a todas as pessoas, quer de forma falada, como também servida e vivida. Amém? Que Deus nos ajude.